Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos concluir a criação da aplicação React, que está consumindo uma API ASP.NET Core. Então, nesta semana, nós vamos implementar na aplicação React a funcionalidade para excluir um aluno na tabela alunos do SQL Server, consumindo a API ASP.NET Core Alunos API. Então, nós vamos consumir o endpoint delete API/alunos passando o ID do aluno, que vai excluir um recurso existente usando o método delete da API, que recebe o ID do aluno a ser excluído. E com isso, a nossa aplicação terá todas as funcionalidades implementadas. E nós poderemos incluir, editar e excluir um aluno consumindo uma API ASP.NET Core. Então, para excluir um aluno, nós vamos usar uma janela modal que vai ser aberta quando o usuário clicar no botão excluir da janela principal. Essa janela ela vai solicitar a confirmação da exclusão do aluno selecionado e vai ter dois botões. Ao clicar no botão sim, será enviado um request delete com o ID do aluno selecionado, usando o Axios para a API, e o aluno vai ser excluído lá da tabela. O botão não permite cancelar o processo e fechar a janela modal. Então nós temos que criar essa janela modal e ela é bem simples. E eu vou usar a mesma lógica que eu usei para criar janelas modais e os mesmos recursos. Então aqui está o código da janela modal que eu vou implementar. Aqui no body eu tenho o texto e o nome do aluno que foi selecionado, e aqui no rodapé, no footer, eu defini os dois botões que eu vou usar, o sim e o não. O que vai excluir e o que vai cancelar o processo. Então eu vou definir esse código no meu projeto React. Vou abrir aqui o Visual Studio Code com o projeto. Aqui no arquivo app.js, eu vou criar essa janela modal logo abaixo da janela modal editar. Então eu vou me posicionar aqui, e aqui eu vou copiar e colar aquele código que eu mostrei, e aqui eu vou mandar ele formatar a documentação, e aqui eu vou ajustar esse botão para ser exibido aqui embaixo, olha, e tá aqui o esqueleto da minha janela modal. Aqui, como eu falei, eu tenho aqui no body a mensagem de confirmação, o nome do aluno selecionado, e no footer os dois botões. Então agora eu vou usar a mesma lógica que nós usamos para controlar a abertura e o fechamento da janela modal, para incluir e editar um aluno. Então nós vamos ter que fazer o seguinte: eu vou criar um estado que eu estou chamando de modal excluir, estou usando o hooks e use state do React e estou atribuindo um valor inicial falso. Vou criar um método abrir e fechar modal excluir, que vai controlar a abertura da janela modal e está atribuindo um valor aqui ao meu estado. Vou usar a propriedade isOpen para indicar se a janela modal deve ser exibida ou não, e vou definir no rodapé, no evento onClick de cada um dos buttons, os métodos que eu vou criar: pedido delete, que define o request delete, e o abrir e fechar modal excluir, que nós vamos definir logo a seguir. Então, para fazer isso, agora eu vou retornar ao meu projeto, né? Vou vir aqui, olha, e aqui eu vou copiar e colar e vou criar aqui o meu estado: modal excluir, set modal excluir e use state false. A seguir eu vou definir aqui, da mesma forma que eu fiz para as demais janelas modais, estou copiando e colando, abrir e fechar modal excluir, set modal excluir, modal excluir. Então agora eu posso vir aqui na janela modal que eu defini logo aqui embaixo, né? E aqui eu vou definir o isOpen, né? isOpen igual modal excluir. E aqui, em cada um dos buttons eu vou definir no evento onClick, aqui no sim eu vou chamar o delete, o pedido delete que eu não criei ainda. E no não, eu vou chamar o meu método ali, abrir e fechar modal excluir. No evento onClick do botão não, aqui, Então agora eu já consigo controlar a abertura e o fechamento dessa janela modal. Então o próximo passo é fazer o seguinte: eu vou ter que ajustar o código do método selecionar aluno para abrir a janela modal, editar ou excluir. Atualmente esse código está assim, ele só está abrindo a janela modal editar quando o usuário clica no editar. Então eu vou ter que alterar esse código para poder abrir tanto a janela modal editar quando for editar, ou caso contrário, abrir a janela modal excluir. Então para isso, olha, eu vou usar o operador condicional, ou operador ternário. Então eu estou alterando esse código, ele vai passar a usar o operador condicional, e
Quando for editar, ele vai abrir a janela modal editar. Caso contrário, ele vai abrir a janela fechar modal excluir. Então, esse operador condicional, ele avalia a condição, no caso aqui, ó, a opção, que é editar. Se essa opção for verdadeira, ele vai chamar abrir e fechar modal editar. Caso contrário, ele vai chamar abrir e fechar modal excluir. Então, retornando aqui ao nosso código, selecionar aluno, olha, tá aqui, ó. Atualmente ele tá assim, ó, tá avaliando a opção de editar, porque na janela principal, apenas recordando, olha, eu estou chamando selecionar aluno para editar ou para excluir. Quando eu seleciono para editar, ele vai passar o texto editar. Quando eu seleciono excluir, ele vai passar o texto excluir junto com o aluno selecionado. Então aqui, para mim poder verificar qual janela ele vai abrir, eu vou substituir esse código usando o operador ternário, né? Então agora, olha, ele está avaliando a expressão. Se for editar, ele vai chamar abrir e fechar modal editar. Caso contrário, aqui M é maiúsculo. Abrir, fechar modal excluir. Então agora só falta a definição do request. Eu já defini aqui o get, o post, o put e eu vou definir o request aqui. Então vamos ver aqui a definição do request. Como vai ser feita? Eu tenho que definir o request delete para excluir o aluno via Axis. Então eu vou definir o método pedido delete com este código. Então neste código, ó, inicialmente eu estou definindo aqui usando o Axis o request delete. Estou passando o endereço da URL definida aqui em base URL e o ID do aluno selecionado. Então isso aqui vai enviar o request delete via Axis para minha API. A seguir eu estou aplicando um filtro nos dados e estou excluindo o registro que coincide com o ID que foi retornado da API. Eu estou usando aqui o operador de desigualdade estrita, que está verificando, além do valor, o tipo de dados. A seguir eu estou atualizando o estado data, usando o setData com os dados que não vão conter mais o aluno cujo ID foi selecionado para exclusão. Então com isso, nós vamos aqui no nosso projeto e vou definir aqui esse método. Vou mandar ele formatar o documento, ó. Monto o request delete, filtro os dados para obter todos os dados com exceção do aluno que foi excluído e fecho a janela modal. Então com isso eu posso testar a minha implementação. Eu estou com a minha API em atendimento, ó, a API ASP.NET Core Alunos API. Eu vou dar um get nos alunos e eu tenho esses 5 alunos aqui, Pedro, Carlos, Beatriz, Paula, Teste e José Carlos Macorati. Tenho esses alunos aqui na base de dados. Então agora eu vou aqui, ó, no meu projeto React. Tem um terminal que eu posso abrir o terminal aqui, ó, New Terminal. E eu vou dar npm start. Ele vai levantar o nosso projeto React, vai acessar a API, já vai exibir os dados. Tá aqui, ó, todos os dados que eu mostrei ali na API. Então agora, olha, eu vou selecionar aqui para excluir esse aluno teste aqui, ó. Vou clicar em excluir, ele tem que me abrir a janela modal. Confira a exclusão deste aluno teste, sim ou não. Aqui está faltando eu aplicar os estilos aqui do Bootstrap nos buttons, né? Então vamos colocar não aqui, vamos fazer isso. Então deixa eu parar minha aplicação, vou dar um Ctrl C. Vamos aqui na nossa janela modal, ele já estava com os estilos aplicados aqui, né? Aconteceu algum problema aqui. Vamos remover esses espaços. Ao remover os espaços, vou executar novamente. npm start. Está aqui a minha aplicação, então eu vou clicar aqui em excluir o aluno de ID 22, teste. Pronto, ele já me aplicou os estilos. Se eu clicar em não, ele vai fechar a janela. Se eu clicar em sim, ele tem que excluir esse aluno teste. Ó, eu tinha um breakpoint na API, ó, ele parou lá, ó, o ID que ele está recebendo é 22, o aluno, ó, teste, admin, idade 22, ID 22, se eu mandar continuar, ó, ele já excluiu. Deixa eu remover esse breakpoint daqui, retornar aqui para minha aplicação React. Vou excluir aqui o Macorati, ó. Excluir Macorati, sim, pronto, também está funcionando. Então, com isso nós temos implementado no nosso projeto a inclusão, a edição dos dados e a exclusão dos dados. Só que nós temos um pequeno problema aqui na nossa aplicação que eu vou mostrar qual que é. É o seguinte, eu tenho aqui o problema do loop infinito no UseEffect. O que está acontecendo? É o seguinte, no nosso código eu estou usando o hooks UseEffect da seguinte forma. Estou dando UseEffect pedido get. Então, neste código, o UseEffect ele vai chamar o pedido get, ele vai, depois de renderizar um elemento do, né, ele vai chamar o UseEffect
que vai ser executado após a renderização inicial e em seguida vai chamar o pedido GET. Dentro do pedido GET, ele vai atualizar o estado de data, usando o setData response.data. Em seguida, ele vai fazer com que o componente ele seja renderizado novamente. E como resultado, como eu estou atualizando os dados, ele vai renderizar o componente novamente, ele vai atualizar o estado e em seguida vai repetir todo o processo. Então, eu vou ficar num loop infinito aqui, ó. Então, como que eu posso resolver esse problema? Ó, eu vou resolver esse problema da seguinte forma, olha. Eu vou criar um novo estado, que eu vou chamar de updateData, e vou definir um valor inicial como true. Então, a seguir, eu vou alterar o código do useState de forma a verificar o valor de updateData. Se ele for true, eu vou chamar pedido GET e depois vou atualizar o estado, né, updateData, para false. E eu estou definindo aqui que isso o useEffect vai sempre ser chamado com base no valor de updateData. Toda vez que isso for atualizado, o useEffect vai atuar. E aí, a seguir, para os métodos que definem o request post, put e delete, eu vou atualizar o estado de updateData para true. E com isso, o useEffect vai atuar sempre que o valor de updateData for true. No caso aqui, ele vai, inicialmente é true, ele vai chamar pedido GET. Em pedido GET, ó, eu não estou atualizando esse valor, então ele vai verificar se o updateData é true. No caso aqui não vai ser, ele vai parar. Então eu só vou atualizar e chamar pedido GET aqui quando ocorrer um post, um put e um delete, e aí eu vou chamar pedido GET. Então eu vou aqui no meu projeto React, vou pará-lo, vou aqui, olha, no meu arquivo de componente, logo aqui no início, onde eu defini o estado, olha, eu defini aqui, ó, o data, eu vou definir o updateData, set updateData e useState igual a true. Com isso aqui eu vou no useEffect e vou atualizar esse código, e agora eu estou verificando o estado de updateData. Toda vez que for true, eu chamo o pedido GET e depois atualizo novamente o estado. E isso vai valer com base aqui na atualização do estado de updateData. E agora, aqui no put, no post, no put e delete, eu vou ter que atualizar da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Aqui no delete, eu tenho que dar set updateData igual a true no delete, no put e no post. Pronto, com isso eu resolvo o problema do loop infinito aqui no useEffect. Então agora eu vou limpar aqui, vou dar um npm start, reinicializar o nosso projeto com essas alterações. E agora eu tenho minha aplicação React ajustada. Então eu vou editar aqui um aluno, ó. Vou incluir um aluno, colocar aqui, ó, teste@email.com, idade 45. Vou mandar ele incluir. Olha aqui, ó, tá incluindo. Vou editar, vou alterar a idade aqui dele para 34, teste da Silva. Vou clicar em editar, teste da Silva 34 e vou excluir sim. Então com isso, nós implementamos na nossa aplicação React o incluir um novo aluno, editar e excluir, e nós estamos consumindo uma API ASP.NET Core usando os recursos do React. Essa aplicação é uma aplicação bem simples, e aqui inclusive na janela modal editar parece que eu estou percebendo que ele não está aplicando o estilo, né? Provavelmente deve ser pelo mesmo problema aqui, ó. Esse espaço que fica aqui, ele não reconhece o estilo, né? Vamos parar novamente a nossa aplicação aqui, ó. E vamos ver se o estilo da janela modal editar voltou a funcionar. Editar, agora sim, ó. Então, ó, tá tudo funcionando. O problema do loop infinito foi resolvido. É muito bom você saber que esse tipo de problema pode ocorrer. Você tem que tomar cuidado, porque isso pode te trazer diversos problemas. Então, na próxima semana, eu vou mostrar como fazer a mesma implementação usando um login. Eu vou usar aqui uma autenticação JWT e eu vou mudar o layout aqui da nossa aplicação React. Eu vou usar outros recursos. Então, até a semana que vem.